A vida não vai te recompensar só por você se esgotar. Se esgotar no trabalho, se esgotar emocionalmente, se esgotar fazendo tudo por outras pessoas. Você é aquela pessoa que acorda cansada, mesmo depois de dormir bem? É como se o corpo tivesse descansado, mas a mente continuou em alerta e isso não permitiu que você de fato descansasse. Nós vivemos atualmente uma era que descansar virou praticamente um luxo. E quando a pessoa finalmente para de fato dar esse renovo, vem a culpa, o peso ou a sensação de que ainda está devendo algo para alguém. Mas na verdade, o descanso, ele não é a pausa da vida por completo. Ele é parte da vida, ele faz parte da sua vida. E se atualmente ele não faz, ele deveria fazer. Lógico que cada pessoa se encontra em um contexto diferente da vida. E eu sou a favor, sim, de em alguns momentos você dar uma desequilibrada para poder atingir realmente aquele concurso ou determinada coisa, sabe? Você sabe que vai ser momentâneo esse desequilíbrio. Agora, viver uma vida completa de desequilíbrio, jamais sou a favor e nem vou incentivar você a isso. A verdade é que não existe uma produtividade plena, favorável, sem descanso verdadeiro, aquele descanso que vai te renovar para continuar vivenciando novos desafios. Se você já me conhece de outros vídeos, você sabe que eu me chamo Marcela. Mas se você é novo aqui, saiba que aqui eu te faço conquistar uma rotina produtiva. Já me ajuda, clique em gostei e não deixe de se inscrever para não perder nenhum vídeo e nenhum conteúdo novo. Aproveite o máximo possível do que é preparado para você. Aqui você pode me assistir enquanto lava uma louça, enquanto chega no trabalho ou até mesmo parar para anotar os aprendizados que, se você aplicar, transformarão a sua vida. A maioria das pessoas acreditam que descansar é só dormir ou ficar parada, sabe? Aquele momento em que você pega o celular e não faz nada, fica só rolando a tela. O descanso físico, que é esse de você não fazer nada ou ficar deitado, ele é só um dos tipos de descanso. Ele é muito importante, mas às vezes o corpo tá parado e a mente continua correndo atrás de várias coisas e isso te deixa perdida. Então o resultado é um cansaço invisível que no seu corpo você não tá cansada, mas a sua mente ela tá exausta. O descanso físico, ele é sobre o corpo, mas o que a gente precisa mesmo entender hoje é o descanso emocional e o descanso mental. Na verdade, eu acredito que esses dois descansos são o que as pessoas mais necessitam. O descanso físico é o mais óbvio e o mais negligenciado. Ele, na verdade, vai muito mais além do que dormir. É cuidar da postura, é respeitar os sinais do corpo, caso surja uma alergia, uma dor ou algo do tipo, e você dá pausas conscientes no meio do seu dia. É você basicamente trocar a exaustão por um movimento gentil. Então, dormir bem? Sim, porque é uma forma de você cuidar do seu descanso físico, mas também é sobre você respirar fundo 5 vezes ali em 1 minuto. É você alongar. Se você é aquela pessoa que trabalha o tempo inteiro sentado, você precisa trazer uma circulação para o seu corpo e meditar se for preciso para que você desacelere. Algumas vezes o nosso corpo grita tão alto e a alma, ela precisa silenciar. Então, ouvir esse corpo é o primeiro passo para você começar a se restaurar. O segundo tipo de descanso é o mental. Ele é o que quase ninguém faz. A mente cansada, ela não vai se calar. Então, o que vai acontecer? Você está conversando com uma pessoa, mas a sua mente está tão acelerada que você nem está prestando atenção no que a pessoa está falando. A sua cabeça está em outro lugar, ou melhor, em outros lugares. Quando essa mente está cansada, ela fica repetindo muitas coisas. Ela fica processando, na verdade, ela reprocessa o que foi... Ela reprocessa o que já antecipa o que não veio. Vira meio que uma bagunça. Ela não sabe o que ela já processou, ela não sabe o que vai vir, então ela processa de novo e ela vai e volta. E se eu tivesse feito dessa forma, e se eu melhorasse o que eu já fiz? E
é aquela pessoa que volta e volta nas atividades, porque a sua mente não permite entender que aquilo já foi concluído. Não, ela acha que sempre tem um jeito melhor, uma forma melhor, e a sua mente continua seguindo esse processo. Por isso, eu sempre falo que o descanso mental, ele não é só sobre você dormir. Lógico, quando você dorme, além de você estar tendo o descanso físico, ele também entra no mental, porque quando você cuida muito bem da higiene do sono, você faz com que a sua mente desacelere nesse processo de sono. Então, ou seja, ela fique o tempo necessário nas fases ideais do sono. Isso vai fazer com que você tenha a mente mais calma, mais tranquila. As coisas vão encaixando e vão entrando num determinado lugar que deveria estar. Sabe? Esse fator muito importante que é cuidar do sono, porque vai fazer com que você dê espaço entre um pensamento e outro, ou seja, um não vai ficar atropelando o outro, é muitas vezes você colocar o celular de lado quando você estiver focada em determinada atividade. Ou seja, se você está estudando, o celular jamais deve ficar perto de você. Porque se você está estudando e o celular está perto, a sua cabeça está pensando: será que eu fiz tal coisa? Será que eu respondi tal mensagem? Será que aquele e-mail... A sua mente não para, porque ela não está realmente focada naquilo que é para você estar. Porque aquela mente que ela está descansada, ela é uma mente criativa. Ela é uma mente cheia de energia. E essa criatividade, essa energia, ela vai acontecendo de uma forma mais clara e de uma forma mais leve. Porque a mente está descansada. E o terceiro tipo de descanso que eu vou trazer aqui para vocês é o descanso emocional. Ele, de todos os três, é o mais profundo e o mais difícil de permitir. Esse descanso é quando você para de carregar algo que não é seu. Quando eu disse que era profundo, é porque realmente era. É quando você para de resolver tudo sozinha, quando você permite-se chorar, descansar de ser forte o tempo todo. O descanso emocional é capaz de trazer para você cura. É você ser capaz de olhar para si mesma e entender com compaixão e dizer: hoje eu não dou conta de tudo, tá tudo bem. Amanhã é um novo dia, eu tento e vou conseguir. Porque realmente é aquele momento que você entende que não é fraqueza, é o seu lado humano. Não é todos os dias que você vai conseguir fazer tudo. E quanto mais rápido você aprender isso, menos você vai sofrer, porque se aquele dia não é o dia propício ou não, tudo não tá muito bem, as coisas não estão encaixando, não tá fluindo, parte pro planejamento do próximo, porque no próximo vai dar certo e você vai ser uma pessoa mais rápida, mais ágil, naquilo que você realmente precisa. Quando você de fato entende que o descanso ele não é só dormir, é muito mais do que isso, você começa a reorganizar a vida de dentro para fora. Você vai começar a cuidar do corpo com mais respeito, da mente com presença e das emoções com gentileza. Observando assim muito bem em relação a esses três tipos de descanso, como que eu, Marcela, faço na minha vida. O descanso físico é o dormir, e não só o dormir, é o cuidar do momento até em que você vai dormir. Então é você respeitar o seu ciclo circadiano, dormir enquanto é noite e acordar de dia. Então eu gosto de acordar super cedo, eu gosto de dormir cedo. Eu cuido muito bem dessa higiene do sono, ou seja, à noite a gente só deixa luzes indiretas ligadas, a gente não janta tarde, a gente come comida de verdade. Então são coisas que fazem a diferença para que você tenha esse descanso físico da maneira efetiva, como você realmente precisa. Quando eu parto pro segundo tipo de descanso, que é o descanso mental, eu, Marcela, gosto de ter alguns momentos de pausa durante o dia, ou seja, eu sou muito adepta à técnica do Pomodoro, principalmente quando eu tô gravando aqui. Grava um vídeo, dá um descanso, grava outro, dá outro descanso. Então, eu sou muito adepta a essa técnica do Pomodoro. E uma coisa que mentalmente me ajuda muito durante o dia é meditar. Porque meditar é você entender que o céu azul continua lá. Por mais que os pensamentos estejam acelerados, por mais que o dia esteja fechado, que ele esteja chovendo, o céu continua sendo azul. E você começa a aprender essas analogias e começa a implementar na sua vida. Então, existem dias que são mais fáceis de você se concentrar na meditação, outros você vai longe. Mas é um momento em que você
para e você não precisa julgar nada, analisar nada, você precisa muitas vezes respirar fundo e entender o processo de onde você está hoje naquele momento. E alguns outros dias é sobre você não entender nada, é só você respirar fundo e se permitir ter aquela pausa. Para mim, isso é muito válido, porque a meditação me faz ser presente, me faz respirar de maneira consciente profundamente, porque você para reparar. Que momento em sã consciência você pararia para respirar fundo? Não, a maioria das pessoas estão vivendo no automático, trabalhando, acordando, treinando, outros nem treinam. Não existe aquele momento em que você para, que você permite ouvir o silêncio e respirar fundo. A maioria das pessoas não vivem isso. E como diz na Ayurveda, que eu fiz um curso já sobre a Ayurveda, que é uma forma de vivenciar, uma forma mais natural, uma forma mais consciente e de presença. Ele costuma falar bem assim, o Matheus Macedo, que é o rapaz que deu o curso, ele fala assim, atualmente a gente não respira, a gente só vive, a gente só fica no... Porque, de fato, o nosso pulmão, ele é 1/3, se não me engano, que a gente utiliza ele. 2/3 do seu pulmão você não utiliza, porque de fato as pessoas não têm esse costume de parar para respirar fundo. Você precisa respirar fundo para oxigenar melhor o seu cérebro. E as pessoas não fazem isso. E a meditação é uma dessas formas que te obriga a parar e fazer. A parar e literalmente dar uma pausa no seu dia. E o terceiro tipo de descanso, que é o emocional, também sobre você ser consciente em não carregar aquilo que não te pertence. Uma das formas que eu mais aprendo é através da terapia. Porque às vezes, só pelo simples fato de você falar determinada situação, problema ou algo que talvez para você seja normal, que você não observa nada, o fato de você falar em voz alta com outra pessoa traz clareza para você. Algumas vezes, na terapia, só pelo fato de eu falar, eu mesmo já fico, nossa, eu não tinha percebido isso. Eu não tinha reparado que era dessa forma que tinha sido. Eu tinha entendido uma forma completamente diferente só porque eu falei. Então, é uma forma que emocionalmente te ensina, porque a terapia já tem esse processo de te ensinar a ação e a reação de ambas as situações da vida. Então, eu sou uma pessoa muito defensora da meditação, do devocional, de acordar cedo, de treinar, da terapia, porque são coisas que, em meio à correria, faz você ter um descanso para renovar as suas forças. E é como eu comecei a falar aqui no vídeo. O descanso é muito mais do que você parar e não fazer nada, e é muito mais do que você dormir. Então, por isso que eu resolvi trazer esses 3 tipos de descanso para você ter essa consciência para ver como que anda cada tipo de descanso da sua vida. Você dorme de qualquer jeito, você sempre vive com a mente cheia, a mente acelerada, emocionalmente falando, você não se sente preparada ou não se sente saudável. Então, tem algumas estratégias que você pode aplicar para que esse cenário mude. A vida não vai te recompensar só por você se esgotar. Se esgotar no trabalho, se esgotar emocionalmente, se esgotar fazendo tudo por outras pessoas. A recompensa, ela é para quem aprende a se recarregar. Então, em meio a essa correria, você tem um momento de pausa, você consegue se reconectar, realmente descansar, ter um renovo, por mais que seja rápido. O descanso não precisa ser umas férias de 15 dias na Disney, em que você fique totalmente off daquilo que você precisa. Não, não é assim que as coisas funcionam. Mas é para você realmente se lembrar da próxima vez que você se sentir culpada por descansar. É que você pare e lembre que descansar não é definitivamente você parar e pausar toda a sua vida. É você se preparar para continuar bem. Então, a meditação, hoje atualmente eu consigo fazer 10 minutos, mas eu comecei com 3 minutos. Então, é uma pausa ridiculamente pequena, 3 minutos de 24 horas que você possui. E claro, você não precisa provar nada para ninguém para você merecer essa pausa. Você só precisa existir de forma inteira, presente, viva e consciente. E se você quer aprender a ter uma vida mais equilibrada,
a viver e ter esses aprendizados de uma forma mais leve, eu te convido a conhecer mais sobre o meu Clube do Livro. Porque uma das formas que eu mais tenho descanso nesse momento é descanso físico, mas não mental, que é através da leitura. O hábito da leitura é um hábito que transformou a minha vida, transforma a vida de milhares de pessoas. Se você ainda não possui esse hábito, você pode começar. Se você já possui esse hábito, é para que você permaneça cada vez mais entusiasmada em continuar lendo cada vez livros melhores. Lá nós lemos um livro a cada 2 meses e é de uma forma mais leve, porque não tem pressão. É literalmente para você conseguir absorver o melhor daquele livro e colocar em prática na sua vida. Isso sim é capaz de transformar qualquer coisa na sua vida. Então, o link está na descrição se você quer saber mais ou se você quer fazer perguntas mais específicas, você também pode me seguir lá no Instagram, me mandar um direct. Vai ser um prazer. E claro, lá eu compartilho o meu dia a dia, a minha rotina, cada vez mais perto para que você possa se sentir cada vez mais incentivada a ter bons hábitos e a criá-los para alcançar o que você realmente deseja. Então, pare e pense hoje em como tá esses seus 3 tipos de descanso, o que você poderia fazer para melhorar, quais são as estratégias que você vai adquirir. E eu tenho certeza que isso vai transformar a sua vida. Só pelo fato de você já ter clareza que não é só um tipo de descanso que existe, as coisas já ficam diferentes na nossa mente. Porque não é só sobre fechar o olho e dormir, é muito mais do que isso. E quando você começa a cuidar do seu sono, vários outros pilares da sua vida são ganhos. Então, se você é aquela pessoa que estuda, o fato de você cuidar do seu sono e dormir bem, você consegue focar mais nos seus estudos, você consegue absorver mais aquele conteúdo e vários outros ganhos vão surgindo. E eu espero que você aplique esses 3 tipos de descanso para que a sua vida seja produtiva e renda cada vez mais naquilo que você deseja e também para você viver o melhor possível com a vida que Deus te deu. Não vamos ser só apenas sobreviventes, então vamos ser reativos a tudo que acontece, mas sim vivermos com constância, com disciplina, com evolução, porque isso sim faz a vida ser diferente, vibrar. E é com muita alegria, com muito prazer que eu vejo você no meu próximo vídeo. Tchau!